Quando você tá lá, você nem sabia disso. Aí você tá a ponte aqui, você tá na linha do trem, você fica imaginando, puta, caiu 10 caras aqui já essa porra. Não, Não tem esse pensamento? quando você fica sabendo das coisas, ela ganha outra atmosfera. Eu fui atrás do Capeta, que chama Capeta da Borda da Mata, em Borda da Mata, em Minas Gerais. Tá, E cheguei lá, achei que, pô, chama Chiquinho o Capeta da Borda da Mata. Achei que ia ser uma história meio engraçada, e tal. tá. E ninguém dava risada, e ninguém queria me contar, assim, tive dificuldade, até que uma senhora numa padaria me contou, super gente boa, super gentil, contou a história toda. Eu falei, pô, que legal, agora eu quero ir. Eu fui em vários pontos de relacionados a personagens dessa história. Então, eu fui na igreja, fui na sacristia, fui no cemitério, que é onde estava enterrado o padre, que Tá. supostamente que fez esse exorcismo, essa desinfecção demoníaca. E aí queria ir na casa onde tudo tinha acontecido, né? É um lugar um pouquinho afastado do centro, não muito, mas é um pouquinho, alguns quilômetros. E aí eu passei várias vezes pela casa, eu não sabia onde era. Eu já meio que desistindo, tinha registrado, não tinham tantas casas assim. E quando eu tava indo embora, eu vi um senhor saindo de uma fazenda. E Tá. aí eu parei ele e falei, poxa, né? Perguntei pra ele se ele podia me explicar onde era a casa, que tinha acontecido o assunto do Chiquinho e tal. Aí ele falou, filho, você vai fazer o seguinte, você vai, é numa baixada, eu já lembrei que não tinham várias baixadas. Você vai passar numa baixada. Tá. Quando você estiver descendo, as árvores vão começar a se fechar e a temperatura vai começar a cair. E é lá no final. E aí você vai perceber. Aí ele me explicou direcionalmente onde era. Porra, eu passei por lá. Mas eu passei e não tive essa sensação. Depois que Tá. ele conta tudo, Aí, aí você. Tá caraca. bom. Na hora de ir, eu falei, poxa, obrigado. Ele falou, mas peraí, você vai lá agora? Eu falei, eu vou, por quê? Ele falou, não, tá escurecendo, o Chiquinho voltou, vem aqui outro dia. Então, eu falei, não, tô agora, eu vim de São Paulo pra Borda da Mata, tem que ser agora. Aham. Aí ele falou, então tá bom, cuidado, tá bom. Aí eu fui, aconteceu exatamente o que ele falou. Eu já Muito tinha louco passado isso. 10 vezes lá. Sim. Aconteceu a hora que depois que ele falou, então a vala se fecha, parece um túnel de E de árvore, árvore. pum, chega. E aí a hora que eu tava embaixo, assim, cara, parece que veio uma voz. Foi uma das coisas mais estranhas que aconteceu até hoje. Ah, Parece que veio uma voz assim, falou, pô, mas você é insistente, hein? caraca, Aí eu velho. falei, caralho. Aí eu desci rapidinho, não tirei foto da propriedade, porque o cara que mora lá não gosta do assunto. E Aham. foi um assunto traumático para a família, mudou de lá. E a história do Chiquinho, quer que eu conte a história do Chiquinho? Lógico, O lógico. Chiquinho foi o seguinte: em 1953, um português muito rico entrou, fazendeiro entrou na sacristia da igreja, que é a Basílica Nossa Senhora do Carmo, né, que é linda, em Borda da Mata, e falou pro padre que é o padre Sintra, falou, padre Sintra, você precisa me ajudar. Tem algum fenômeno que está acontecendo na minha fazenda que começou com uma agitação dos animais, depois a gente começou a ver vulto, depois a gente começou a ouvir gargalhada, depois a gente começou a ouvir xingamento, gargalhada, vulto, os bichos tudo nervoso, até que a gente viu alguém lá. A gente viu uma criatura lá. Aí o padre Sintra, super prestativo, foi até a fazenda, fez uma bênção tal. Aparentemente as coisas tinham acalmado nos dias subsequentes, só que passado algum tempo, a filha do cara estava no quarto e enquanto ela estava no quarto, entra um diabo, o próprio diabo, Caraca, vermelho, de velho. chifre, aquele capeta mais tradicional, Tradicional, sim. e falou: "Tudo Que você bom?" jogar no Google vai aparecer essa imagem, mais ou menos isso. Exatamente, Aham. do Inferno de Dante, né, da Isso. Divina Comédia. Pronto. Aí ele, aí ele fala: Eu sou o Chiquinho, eu vim te buscar. Vim buscar o que é meu, vim te buscar. Tá E a louco. menina de 14 anos saiu gritando, né, conseguiu. E aí toca ele voltar lá no Padre Sintra, falar o que aconteceu. E aí o Padre Sintra toma duas medidas, porque você não pode pura e simplesmente achar que é um. Você precisa ter uma opinião, uma segunda opinião. Então ele pediu para um frei italiano chamado Frei Belchior para Tá. ir até a fazenda. Ele era um frei muito experiente, tinha Beleza. participado de exorcismo na Itália. Vai ele e um outro padre e ele vai lá e ele quase briga com o capeta. Volta, fala assim, Sintra, precisa fazer mesmo, precisa fazer o ritual romano de exorcismo. E aí o Sintra vai pedir ajuda, vai pedir autorização, ou melhor, pro bispo de Pouso Alegre, que autoriza. Ah, próximo Pouso Alegre ali? Eu sei onde é Pouso É, Alegre, já porque fui. não pode fazer o ritual romano de qualquer jeito, com qualquer um. Ele vai lá, o cara autoriza e eles vão no dia 23 de abril de 1953, lá para a fazenda do cara, para Tá. fazer o exorcismo. E por que que tava lá o capeta, né? Para entender. Esse português não era rico e ele Tá. falou que se ele ficasse rico,
a primeira filha dele, Putz. ele entregaria para se casar com o capeta. Ele daria a primeira filha pro capeta. Deve ter esquecido da promessa. E o Isso. capeta não Não esqueceu, foi lá esqueceu. cobrar. Então eles foram lá. Chegaram lá, começou aquele tropé, porque o capeta de Borda da Mata, ele se materializava, não é que ele Sim, era. incorporava alguém. Tanto que o pessoal fala o exorcismo, mas na verdade é mais um caso de desinfecção demoníaca do que Tá. exorcismo. E aí ele faz lá, começam os paranauê todos, né, dos padres, ritual, Tá. né. Chega já no avançado da madrugada, todo mundo cansado, né, falaram em trocentas línguas. O Padre Sintra fala assim, você é bom mesmo, você é o brabo mesmo, né, pro capeta. E o capeta soa. Eu falei, então beija meu crucifixo. O capeta falou daqui. Pegou e foi beijar. Quando ele põe na boca, queima a boca dele. Ele dá um puta berro. Tá. Falam que acorda a cidade inteira. Ele, depois de se recuperar, ele falou assim: então eu vou embora. Mas quando você morrer, eu Eu volto. volto. Eu vou voltar. Caraca, velho. E aí o que acontece? Essa história que foi uma história meio lendária, a cruz do Padre Sintra virou uma cruz meio lendária, um elemento que vence o diabo, assim. Em 1999, vai rolar alguma coisa na Basílica de Nossa Senhora do Carmo e acham o livro tombo da igreja, que é o livro de registros oficiais, que passa Oficiais, sim. desde ocorrências como essa até reforma, mudança de altar, tal, Beleza. aquisição de peças, de imagens, acham o relatório do Padre Sintra. Quer dizer, Ah, aquilo aconteceu mesmo, ele relatou aquilo relatou, velho. oficialmente, então aquilo rolou. O Padre Sintra morre em 2003, e aí a galera fala, por isso que esse senhor falou para mim que o Chiquinho tinha voltado. Porque desde 2003 tem várias aparições no suposto capeta em Borda da Mata. Tá. Em baile, tinha uma boate lá, Puta, que que ele louco isso, hein? aparece o capeta da Borda da Mata. E quando eu fui, foi engraçado por causa disso. Aham. Esse senhor falou para mim, um dia que eu fui lá, e falou, cara, o Chiquinho tanto voltou, esse rapaz um dia ligou achando que tinha ladrão de cavalo na propriedade, porque os bichos estavam muito agitados, achou que era alguém roubando, e ele viu uma movimentação. Então ele ligou Beleza. para a polícia florestal, para a ronda rural, os caras foram lá, os policiais foram entrar e saíram 5 minutos depois. Falou, ó, isso não é com a gente, não. E foram embora, que os caras falaram, Foi não, o quê? não é comigo, não, isso aí não é com Isso aí não é nós. na bala que resolve, né, José? Não é na bala. Caraca, velho, que isso eu não conhecia muito. Que louco Chiquinho da isso. Borda da Mata, capeta da Borda da Mata. Esse negócio Ou você... de Borda da Mata. Depois eu vou pesquisar, não sabia mesmo. E esse negócio que você fala de, né, o senhorzinho falou pra você, parece que acontece. Eu, em Rio Claro, meu pai morou muito tempo em Rio Claro, né? E tinha lá uma fazenda antiga que podia visitar e etc. Fazenda do Barão de Grão-Mogol. É essa? Eu não lembro por nome, igual foi sou Rio, mas é ok. E meu pai falou assim, ó, aqui era, dizem que era senzala. E eu, curioso, falei, deixa eu dar uma olhada. Véi, na hora que eu dei uma olhada naquilo, me dá uma agonia tão grande. Eu falei, que isso, velho? Por isso que precisa preservar, É, não é? para lembrar o tamanho do sofrimento. É isso. Lugares de memória são lugares de reflexão, não é só lugar bonito, é lugar de tragédia também, importante lembrar. Aham. Nesse lugar aí que você foi, essa fazenda, tem uma história de assombração, que é da esposa do Barão de Grão-Mogol. Tá. Grão-Mogol é uma região em Minas Gerais, né? E esse cara, ele recebe o título de Barão de Grão-Mogol porque ele se torna um herói da Guerra do Paraguai. Tá. Ele ganha esse título do Império e aí compra, adquire terras do senador Vergueiro, Sim. em Rio Claro. É divisa ali Rio Claro, Araras, é tudo ali meio Leme, é tudo ali meio Sim. perto, né? Essa fazenda, Propriedade, essa sim. propriedade. E aí, chama Floresta Negra a propriedade. Ele compra essa propriedade. Normalmente falam que ele era super cruel. Tem gente que tenta passar um pano, mas a grande maioria fala que ele era cruel, que ele tinha um método de matar os escravizados. Então ele tinha um fio de rio atrás profundo e ele Tá. amarrava, os caras colocava lastro, jogava os escravizados lá. Então, e aí o que acontece? Ele se apaixona por uma mulher, por uma escravizada. E apaixona de verdade. Apaixona muito. A mulher dele, a baronesa, quando descobre, porque ele começa a perder o interesse nela, só fala da. Ela vai lá e chama o capataz e fala: mata essa mulher. Tá. E mata a mulher. E o barão fica ensandecido com ela. E tranca ela
no segundo andar. Deve ter ido a um Não sobrado a sobrar. casa. É isso mesmo. Tranca ela, ela fica presa 7 anos no quarto. Caraca. Ele prende ela lá. E aí ela faz o quê? Ela se corta, escreve uma carta de despedida com sangue na parede, tudo, fala tudo, rancor, todas as coisas. E se joga e se mata pulando do sobrado. E ela Tá. cai e morre. E aí dizem que ela até hoje aparece por lá. Certo. E o que tem de muito legal nesse rolê todo do ponto de vista sobrenatural, né? É que o Barão de Grão-Mogol, que foi enterrado no cemitério São João Batista de Rio Claro, a sobrinha dele, depois de 30 anos da morte dele, acha uma carta dele dizendo que ele queria ser sepultado, na verdade, no cemitério que ele tinha na fazenda. Um cemitério que era um cemitério de escravizados. A sobrinha cumpre a vontade dele, exuma o corpo dele do Tá. cemitério de Rio Ah, Claro, aham. leva para onde era esse cemitério, e se você for, eu fui, se você for até essa região perto da casa que você foi, desse sobrado, da fazenda, Tá. tem o túmulo do Barão de Grão-Mogol, no meio de um canavial. Essa foi uma das vezes que eu passei mais medo na minha vida e não era por causa de assombração. É porque eu fui lá, lembra aquele período que teve muita queimada, acho que foi ano Queimada, passado? sim. Porque é só cana ali, né? Cana, 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 Sim, cana. sim, sim, sim. Eu fui lá nesse período e falei, cara, se pegar fogo alguma coisa, e cheio de polícia, cheio de guarda florestal, porque tinha muita queimada. Eu fui Tá. lá no Barão de Grão-Mogol, Caramba, que louco. esquisitíssimo. A depender da época, ele fica visível, muito visível da estrada, porque se tiver época de colheita de Se cana, tiver ele dá pra baixo. ver. Aham. Mas se não, o dia que eu fui tava altão, assim, as canas altíssimas, Sim. Rio Claro querendo ou não, é uma cidade grande, Rio Claro, né? E você falou um imensa. pouco dessa história aí. Cara, Rio Claro é muito legal. O cemitério de Rio Claro é um dos mais legais que eu conheço, cara. É. Tem uns milagreiros muito bons, assim, muito famosos e tem história de assombração. Eu gosto de cemitério que tem tudo. Tem história de Aham. Um assombração, pouquinho de milagre, cada. Tipo assim. arte tumular, tem tudo, Rio Claro, né? Muito Boa. legal. Lá tem uma história de uma moça que chama Moça de Branco do cemitério, que é a Tá. Abigail. É uma moça que ela morre de raquitismo, né? Caraca. Que eu acho que era alguma coisa meio bulimia. Tá. E na época chamava raquitismo, né? Ela, na Tá. verdade, não comeu, se enfraqueceu, teve um problema pulmonar. E tinha uma mística até que ela tinha morrido, ela tinha morrido definhado porque o marido tinha morrido, mas é conversa, não foi nada disso. Ela teve raquitismo e morreu. E lá tem um super milagreiro que, para mim, até existe uma associação com a própria Umbanda, que é o Pai Pedro Benedito. Pai Benedito pode ser o Pai Benedito de Rio Claro pela data da Umbanda, né? Ele é considerado um preto velho, era um ex-escravizado já, que ele virou uma liderança comunitária, tinha mais de 100 anos, virou uma liderança Tá. comunitária e ele fazia muitos mutirões para construir a casa da galera. E uma vez eles estavam num mutirão, construindo a casa de alguém lá, um dos vizinhos dele era muito pingaiada. E sempre quando acabava o dia de trabalho, ele levava uma cachaçinha. E esse cara não parava de beber, bem louco, enchendo o saco. E aí ele falou, ó, chega, agora acabou, vambora, porque ele tava aprontando muito e o cara esfaqueou ele e morreu. Caraca. E aí ele virou uma entidade, ele era benzedor, ele era, além de ser um cara muito querido por construir a casa dos outros, ele era benzedor, né, rezador. Bom, virou um milagreiro do cemitério super procurado. Duas devotas do Pai Benedito estavam lá diante do túmulo dele, rezando, e aí uma moça de branco vai até essas mulheres, falou, oi, tudo bem? Não se assustem, eu sou a Abigail, eu morri e tal, então aí ela falou, beleza. Vocês podem levar flores brancas no meu túmulo? Ela falou, tá bom, podemos. E aí elas saíram, compraram as flores, voltaram e foram até o túmulo da Abigail. Tá. E então essa história foi propagada e o pessoal começou a também desenvolver um processo devocional para Abigail, que virou a moça de branco do cemitério de Rio Caraca. Claro. E lá também tem uma história legal. Tem duas histórias de seguranças interessantes. Uma que o segurança foi fechar o cemitério e antes de fechar o cemitério ele precisa fechar a capela central, né? Tem umas coisinhas para fazer. Então ele foi até o cemitério, já está começando a escurecer. Ele foi até a capela, fechou a porta da capela e seguiu em direção ao portão do cemitério para ir embora.
E aí ele tem aquela sensação estranha, ele começa a andar assim, andar pela Alameda, né? Não é tão pertinho, parece que tá mais gente, assim. Ele olha pra trás e tem uma galera indo com ele, assim, embora também. Ô, Todo louco. mundo de branco que saiu da capela e Você foi tá junto com ele. louco, E aí velho. ele vai até o portão, fecha e não sabe pra onde foram parar aquelas Caraca, e ele almas, conseguiu agir na. naturalmente. Não saiu Putz, correndo. não saiu correndo. Ah, vai correr? Não adianta Eu também. tava correndo até hoje. Até Tipo assim. agora, nunca mais. E tem uma outra história também que é muito boa. O segurança à noite começou a ouvir um barulhinho. Tec, 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 Lá tec. também. Lá também. Tec, Tá. tec, 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 tec. E não conseguia identificar de onde estava vindo, né? O silêncio da madrugada. E ele começa a ir. Aí ele abre uma sala que era um depósito. E o barulho parece que vem dessa sala. E tec, 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 tec. Achou que era algum rato, algum bicho, né? E ele identifica que está ali perto de uma caixa esse barulho. E tec, 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 tec. Aí ele começa a abrir a caixa e vê que a caixa é uma caixa com nomes de pessoas que morreram. E ele achou que era algum bicho que estava ali, começa a puxar devagarzinho, com cuidado, cada nome. Chega na placa que estava fazendo barulho, ele estava fazendo tec, 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 e não tinha nada, não tinha bicho, não tinha nada. A placa estava sozinha batendo assim, tec, 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 Caraca. tec, tec, sozinha, do nada. Devorme, Você né? tá louco. Mas, claro, tem muita história.